Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Little Kill, que no caso sou eu mesmo. Pessoal, hoje eu preciso falar de um tema pesado, muito polêmico e que sinceramente nem deveria existir. É sobre situações em que pais simplesmente ignoram a presença dos filhos e decidem ter relações, muitas das vezes dentro do mesmo quarto. Eles acreditam que a criança tá dormindo, quando na verdade não tá. E vocês não têm ideia do quão criminoso é isso. Então, sem mais delongas, James, puxa a vinheta. Bom, antes de falar sobre esse tema, eu preciso dizer onde eu encontrei. Foi na conta da Sabrina do Hot. E bom, pra garantir o contexto, eu vou passar o vídeo dela pra vocês. Essa usuária disse que tinha 4 anos quando escutou pela primeira vez a mãe e o padrasto comendo muito enquanto estavam na mesma cama em que ela. Os 3 dormiam na mesma cama todas as noites e essa foi a primeira de muitas vezes. Já essa seguidora aqui disse que os pais tinham o próprio quarto deles, mas sempre iam pro quarto dela na mesma cama e não se importavam se ela estava acordada ou não na hora em que eles estavam tendo relações. Já essa seguidora aqui disse que os pais esperavam o momento certo dela voltar pra casa e começar a estudar pra começarem os gritos durante a relação, até porque eles já sabiam que ela tinha um trauma de sexual e sabiam que isso daria gatilho nela a ponto dela já ter tentado suicídio. Já o Fernando aqui acha que isso é uma coisa de geração Nutella, Premium, VIP, Gourmet, afinal de contas não tem problema nenhum você fazer isso no mesmo cômodo em que seus filhos. O Gabriel aqui tá dizendo que o problema é outro, que eles foram muito mimados. O Wanderson aqui diz que essas pessoas tinham que ter vergonha de se exporem e exporem os pais dela, mesmo com tudo aquilo que eles fizeram. A GB Cacau tá falando que isso é tudo normal e frescura dessa geração, porque afinal de contas não tem problema nenhum em ver e escutar seus pais tendo uma vida sexual ativa na sua frente. A exposição implícita ou explícita do ato sexual a terceiros é considerada crime, principalmente se for exposta aos seus filhos. Então cuidado com as pessoas com quem você tem se relacionado, porque elas podem estar comentando isso daqui e contribuindo para que esse pensamento continue. E você vai querer realmente expor os seus relacionamentos ou os seus filhos a esse tipo de pessoa aqui? Comenta aqui se faz sentido e se você conhece uma história assim. Tem animal que ainda insiste em dizer que isso é bobeira, o tal do mimimi, que não tem problema a criança presenciar porque ela não entende nada. Só que claramente esse argumento não se sustenta de forma nenhuma. A criança pode até não compreender racionalmente o que está acontecendo, mas ela sente, ela percebe sons, expressões, isso gera uma confusão absurda e até traumas. Falar que é mimimi é basicamente tentar justificar uma irresponsabilidade. E não é exagero, cara, não é. Existem leis que protegem as crianças desse tipo de exposição. Além disso, quem fala que a criança não entende nada esquece de um detalhe: ela ainda tá em formação. É nessa fase que tudo marca mais forte. A gente sabe que o que acontece na infância molda a visão de mundo. Isso é indiscutível. Então, a exposição a algo tão asqueroso pode trazer consequências gravíssimas. Problemas emocionais, ansiedade, até mesmo dificuldade de se relacionar no futuro. Ou seja, não é bobeira, não é mimimi, é proteção. A criança não deveria ser exposta a algo que nem adulto deveria ver sem consentimento. Quem insiste em dizer que é frescura, na prática, tá passando pano para um comportamento criminoso. Definitivamente a gente não pode normalizar isso nunca. Respeitar os filhos é o mínimo que se espera de pais e mães. Só que depender do racional do brasileiro médio praticamente uma missão impossível. Pais deveriam ser exemplo, referência de cuidado, mas em casos assim, eles estão quebrando a confiança mais básica, a de proteger o filho. E depois desse apocalipse, vocês sabem o resultado disso? É bem simples, na real, é extremamente simples. Uma criança exposta a algo que pode marcar a vida inteira dela. Dividi o quarto com a minha mãe e padrasto durante mais ou menos 1 ano e sempre ouvi os barulhos. No escuro tentava achar algo para derrubar para ver se parassem. Depois que tive meu quarto, tinha pesadelos, revivendo tudo e acordava gritando. Meu padrasto, quando bebia, me obrigava a ficar ouvindo ele batendo na minha mãe enquanto eles tinham relações. Eu ficava chorando, ouvindo tudo enquanto ela implorava para ele me deixar sair de lá. Tenho 26 anos e lembro com clareza de tudo que eu ouvia aos 5 anos. Traumatiza sim e fica marcado na gente. Quando eu tinha 15 anos, um casal de amigos da minha irmã foi nos visitar e levaram os 3 filhos, 2 meninos e uma menina de mais ou menos 4 anos. Um dos meninos tinha 3 e mais o bebê de colo. Eles estavam dormindo no mesmo quarto que eu. De repente, eu acordo com barulhos estranhos e já era de manhã. Estava ela em cima do homem e as crianças maiores acordadas, vendo aquilo. Chamei minha irmã e ela os colocou pra fora.
foi a primeira violência que sofri na vida. Isso atrapalha até hoje minha relação com as pessoas. Eu tenho um trauma enorme disso, pode ser quem for. Se eu escutar minimamente algo parecido, eu começo a tremer, suar frio, meu coração fica disparado e tudo que eu quero fazer é ir para o mais longe possível. Minha mãe gemia alto do quarto dela com os machos que ela botava dentro de casa e hoje não sabe por que tenho nojo dela. Do ponto de vista psicológico, esse tipo de prática pode gerar traumas seríssimos. Medo, vergonha, ansiedade, como disse antes, até confusão sobre o que é certo e errado dentro de um relacionamento. Tudo porque dois animais decidiram que ter prazer momentâneo era mais importante do que o bem-estar da própria criança. Então, quando a gente fala sobre esse tema, não é só para criticar, é para reforçar que proteger uma criança / filho não é uma opção. É uma obrigação. Expor um filho a esse tipo de situação é uma das maiores falhas que um pai ou uma mãe pode cometer. Das poucas memórias que tenho da minha infância, eu estava no meu quarto chorando por achar estar ouvindo barulho de cama batendo e respiração ofegante. E a outra sou eu com 7 anos entrando na casa da minha avó e vendo meus primos tendo relações no colchão no chão. Isso causa traumas reais. Como resultado, não consigo me sentir confortável perto de homens. Dormi durante anos com ventilador ligado, mesmo com frio, para não ouvir nada e tenho dificuldades de relacionamento. Uma vez vi uma reportagem, uma psicóloga dizendo que ao ouvir a mãe gemer, a criança acaba acreditando que ela está sendo agredida. Para um adulto pode parecer óbvio, mas para uma criança não é. Ela realmente pode pensar que a mãe está sofrendo, está chorando ou até sendo agredida pelo pai. E isso cria uma sensação de medo enorme, porque a criança não sabe como reagir e muito menos como pedir ajuda. E o resultado disso, uma confusão mental gigantesca. Um pesadelo constante, essa é a verdade. Ela fica dividida entre o medo, a dúvida e o sentimento de insegurança dentro da própria casa, que deveria ser o lugar mais seguro do mundo para ela. E o mais grave é que isso com certeza vai gerar traumas. Traumas esses que ficam guardados lá no mais profundo do inconsciente. A criança cresce com lembranças estranhas, com uma sensação de insegurança que muitas das vezes ela nem sabe explicar. Ou seja, além de ser crime, além de ser moralmente errado, é também uma violência emocional. Porque no imaginário da criança, como eu disse antes, a mãe pode estar sendo agredida. E isso por si só já é criminoso em várias camadas diferentes. Pessoal, uma atenção rápida. Não é novidade para ninguém que a popularização das bets aumentou muito. E graças a esse fenômeno surgiram várias bets ilegais. Bets que fogem de qualquer tipo de fiscalização e não são transparentes como as leis do nosso país exigem. E é claro que existem dois tipos de bets, as ilegais e as legalizadas, que no caso são as que possuem sede aqui no Brasil. As que disponibilizam qualquer tipo de fiscalização, que inclusive é feito pelo SPA. Se você aí tem mais de 18 anos e gosta de apostar, não caia em papo de renda extra. Não escute influenciadores que insistem em dizer que a plataforma tá bugada ou que é investimento, não caia nessa. Inclusive, fazer anúncios do tipo é crime. Busque se entreter em plataformas que seguem todas as regras do nosso país, como por exemplo a Blaze. E tem mais, é muito importante saber que cada experiência é única e depende somente de sorte e não habilidade. 2. Evite jogar sem antes ler os riscos e as regras do jogo para saber o que esperar. 3. Não confundam as coisas, isso não é renda extra. O dinheiro depositado na plataforma deve ser encarado como um orçamento de diversão. E 4. Estipule um limite de tempo e dinheiro para apostar, beleza? Porque jogo consciente é a regra da casa, pessoal. E hoje eu vou jogar o Double. Olá, amigos! Estamos aqui no Double, tá ligado o microfone? Vamos lá. Ok, eu vou de vermelho. De acordo com o gráfico, tá meio picado aqui. Pode ser que pique mais uma vez. Lá ele. Aí, ó. Eu tô falando, meu amigo. Eu tô falando. Picadinho de vez em quando funciona. Vamos lá. O branco também tá de branquinho. Nossa, passou longe. Bom, vou parar por aqui. E para se cadastrar na Blaze é bem simples. É só clicar no link que eu disponibilizei na descrição desse vídeo. E nunca se esqueçam, a plataforma é para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Isso é traumático, já aconteceu comigo. Por 8 anos, passei por isso, dormindo no mesmo quarto que meus pais. Acabei apresentando ansiedade, pesadelos e até sintomas de abuso psicológico. As pessoas não imaginam o como isso é doentio. Uma criança sendo exposta a pornografia ao vivo fica aterrorizada justamente por não entender nada. Ela pode começar a repetir certos comportamentos com outros, gerando muito estresse na socialização. Isso distorce a percepção da criança do que é correto. Isso é lamentável, nojento, sem palavras.
Eu namorei com um cara e quando ficou sério como morar juntos, aí descobri que ele dormia com um filho de 9 anos na mesma cama. Ele colou uma cama de solteiro para o menino dormir no quarto com a gente, mas queria de qualquer jeito ter relação com o menino lá. Fiquei indignada e lógico que não durou muito esse relacionamento. Temos uma filha. Não concordamos com essa atitude nojenta de algumas famílias, porém, a maioria das pessoas que conhecemos acha normal e falam que é frescura. Eu fico chocada. Eu já ouvi gente que disse que fazia com o filho do lado assistindo desenho acordado. Até hoje me dá repulsa esse comentário. Minha mãe já me deu um soco no rosto para voltar a dormir porque acordei na hora errada e vi ela e meu padrasto do meu lado fazendo. Assim que minha filha nasceu, eu e meu marido viemos para outro quarto, colocamos outra cama. Minha mãe perguntou o porquê disso. Eu falei que eu precisava ter um momento com o meu marido e ela me solta: "Oxi, mas a nenê não entende isso. Pode fazer no mesmo quarto." Logo dei uma resposta nela. Acho ridículo, falta de respeito com um ser tão inocente e pra mim nem devem ser chamados de pais se não são capazes de respeitar o próprio filho. Olha, me perdoe pelas palavras, mas a sua mãe é uma completa de uma ignorante, porque a lei já considera esse tipo de comportamento um crime. Eu vou mostrar alguns artigos que deixam isso extremamente claro. No Código Penal, o artigo 218-A fala sobre a chamada satisfação de lascívia na presença de criança ou adolescente. Sim, é uma palavra meio diferente, mas lidem com isso. Ou seja, praticar qualquer ato sexual diante de um menor é crime. A pena vai de 2 a 4 anos de prisão. Então, minha senhora, não tem oxe, não existe oxe. Tá com o seu oxe pra bem longe. Já o artigo 218-B trata de situações de exploração sexual de vulneráveis, reforçando ainda mais a proteção. E o artigo 233 fala sobre ato obsceno. Apesar de se aplicar mais a locais públicos, muitos tribunais entendem que expor uma criança a esse tipo de situação, mesmo dentro de casa, também pode configurar o crime. Entendeu finalmente, ô senhora? No ECA, o artigo 5º deixa claro que nenhuma criança ou adolescente pode ser exposta a violência, crueldade ou opressão. O artigo 17 garante o direito ao respeito, protegendo a integridade física, psíquica e moral. O artigo 18 reforça que é dever de todos proteger a criança de qualquer tratamento constrangedor ou aterrorizante. E o artigo 240 prevê pena de reclusão de 4 a 8 anos para quem produzir ou registrar cena sexual envolvendo menores. Ou seja, não tem espaço para desculpas. Não é opinião, é lei. Expor uma criança a situações sexuais é crime. E repetindo para ficar bem claro, pode deixar marcas para a vida inteira. Respeitar os filhos, independente da idade, não é favor, é obrigação. Pessoal, isso é sim filia. Eu já li e falei com pessoas assim. Elas fazem isto perto dos filhos porque imaginam os filhos na situação. Normalmente o pai imagina as filhas no lugar da mãe. O ato acaba ficando mais feroz e agrada a mãe. É por isso que eles insistem que os filhos estejam perto ou que saibam o que acontece. Lembrem, filia também vem de mulher. Passei por isso centenas de vezes. Uma vez cheguei a ver, era meio-dia, 3 crianças em casa, as 3 acordadas e eles no quarto fazendo barulhos altos. Também passei por uma situação dessas. Não entendo por que não podiam me tirar do quarto ou simplesmente ir para outro. Puta que pariu. Esses dias denunciaram um post de uma menina grávida que descobriu que o bebê era uma menina. O pai da bebê tinha relações com a mãe e ficava falando safadezas como se estivesse tendo relações com a criança. Pode ter certeza que é esse tipo de comportamento que os homens dos comentários têm por trás das telas. Bom, depois de todo esse pesadelo, a gente precisa lembrar: esse tipo de prática não é só imoral, é crime. E mais do que criticar, é fundamental saber o que fazer nesses casos. Então, se você aí souber de alguma situação assim, você pode denunciar de forma anônima. O caminho mais direto é ligar para o Disque 100 para denunciar violações contra crianças e adolescentes, que no caso é o canal do governo. Outra opção é buscar o conselho tutelar da sua cidade, ou até mesmo registrar uma ocorrência na Delegacia da Infância e Juventude. O importante é não se calar. Fingir que nada acontece só fortalece o agressor e aumenta o sofrimento da vítima. A criança tem o direito de crescer protegida, respeitada e, claro, longe de qualquer tipo de violência. Então, se você presenciar ou souber de algum caso, não deixa passar, cara. Denuncia.